Tribunal de Contas do Estado está alertando os prefeitos dos 20 municípios que precisam enviar os dados relativos à execução orçamentária por meio do sistema de auditoria eletrônica em relação ao cumprimento dos prazos. Muitos deles ainda não enviaram esses dados, o que acarretará inadimplência e o pagamento de multa por parte dos gestores. Para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com o auditor do TCE, Fábio Alex. Fábio, bom dia. Bom dia, Carla. O que está faltando para esses municípios enviarem? Olha, primeiro, você falou dos 20. Esses 20 são aqueles que foram selecionados pelo tribunal dentro de um critério de amostragem populacional, de localização e de manejo de recursos, a usar o sistema de auditoria eletrônico de maneira plena, que vai desde do planejamento, cadastro e execução orçamentária. Eles encontram alguma dificuldade na questão operacional devido às suas plataformas eletrônicas, mas isso não impede que eles, embora estejam atrasados, regularizem a situação para evitar problema. Por quê? Porque esses municípios, além de eles serem acompanhados de maneira mais próxima por conta desse sistema, eles foram tirados do cronograma de fiscalizações em loco do tribunal. Eles só receberiam uma fiscalização em loco do tribunal se houvesse denúncia, mas como eles estão descumprindo esses pontos, eles passaram agora a ser prioritários nas nossas fiscalizações em locos. Nós vamos lançar 20 auditorias em locos nesse semestre e esses municípios estão sendo pontuados e avaliados como os que precisam de atenção. Para os nossos telespectadores entenderem, esse sistema, ele é um sistema unicamente para controle do TCE ou a população pode ter acesso para saber o que o seu gestor está fazendo? Olha, a princípio o SAI, esse sistema eletrônico, ele é um sistema de captura de dados contábeis que o Tribunal de Contas necessita. Nós estamos criando uma interface para que esses dados migrem para a página do tribunal para um acompanhamento pelo beneficiário maior, que é o cidadão daquele município. Sendo que ainda não foi possível, por quê? Porque eles precisam ser depurados para que nós não passemos uns dados difíceis de ser compreendido pelo jurisdicionado, pelo cidadão. Eles precisam ser fáceis, acessíveis e que identifiquem. Mas muito em breve isso já está acontecendo, como aconteceu com os portais de transparência. Hoje os municípios são obrigados a fazer numa linguagem mais simples a demonstração desses dados contábeis e de gasto público nas páginas. Então, em breve o SAI além desses módulos que são os que o Tribunal de Contas precisa para acompanhar a gestão fiscal e a execução orçamentária, ele vai migrar para que o cidadão também possa conhecer a realidade do seu município. O SAI está valendo agora só para esses 20 municípios escolhidos. Quando é que vai valer para os 217? Explicando, para esses 20 municípios escolhidos, são os 3 módulos, o planejamento, o cadastramento e a execução. Para os outros municípios, para os outros 217, apenas está desobrigado a cumprir a questão da execução e do cadastramento, sendo que o planejamento, que consegui explicar aqui uma linguagem para que todo mundo entenda o que é esse planejamento, é onde os municípios eles disponibilizam para o tribunal a sua lei de diretriz orçamentária, seu plano plurianual e sua lei orçamentária. É isso que nós chamamos de planejamento, são esses instrumentos de planejamento da ação governamental. E o que acontece? Então, essa parte do planejamento, todos os 217 já estão obrigados. Sendo que nós contamos com um número baixo de adeptos. Até agora só 87 fizeram isso, que demonstra uma preocupação muito grande do tribunal com esse número, o que vai ensejar a aplicação de multas e outras penalidades no âmbito do Tribunal de Contas para que essa norma tenha uma efetiva prática, um efetivo exercício pelo jurisdicionado. E botar a execução orçamentária no sistema. Quantos municípios vão, até quando, qual a data prevista para que todos façam? Durante esse primeiro semestre de 2016, são remessas bimestrais, a cada encerramento bimestral do exercício financeiro, ele envia, sendo que a partir de julho já é mensal. A cada encerramento do exercício ele tem um prazo de limite de 5 a 10 dias para encaminhar
essas informações. As remessas são mensais. Para quê? Para que a gente acompanhe o dia a dia dessas 20 prefeituras selecionadas. Fábio, essas prefeituras selecionadas, se alimentarem corretamente o sistema, elas estão livres de apresentar a prestação de conta do exercício financeiro? Elas não estarão livres de apresentar a prestação de contas. Elas vão apresentar as contas de maneira mais simples, vão apresentar de maneiras bem mais simplificadas, com apenas alguns quadros contábeis que a gente chama. Ela não vai apresentar aquela documentação que normalmente a gente pede, que gera um grande número de arquivos eletrônicos. Sobre a prestação de contas, como é que o TCE está trabalhando? Ainda qual o tempo que vocês levam para julgar essas contas dos prefeitos, dos presidentes de Câmara? Com a adoção do sistema eletrônico de contas, onde nossas prestações de contas são recebidas em documentação, não mais física, mas sim em arquivos eletrônicos de PDF e em quadros contábeis mais simplificados, nós reduzimos bastante nosso tempo. O que era em torno de 4 a 5 anos para julgamento, nós estamos diminuindo para 2, à medida que essas prestações de contas eletrônicas estão tramitando. Nós, com a adoção do sistema eletrônico, nós diminuímos em 40% o tempo de instrução e de julgamento. A gente caminha para que, através do SAI e dos outros sistemas eletrônicos, porque nós também temos um sistema de acompanhamento de licitações, que é bem amplo também, para que isso ocorra dentro de 1 ano após o encerramento do exercício em que as contas foram prestadas, que é a nossa obrigação constitucional, mas que, infelizmente, devido aos aspectos do Maranhão, está sendo difícil de cumprir. Perfeito, conversamos com o Fábio Alex, auditor do TCE. Obrigada, Fábio, pela sua participação. Obrigado a você.